sua microempresa com Silva Leandro Ponta Vista. CRCMS 57196. Ligue 3485-5553 ou 9161-2101. Silva Leandro Ponta Vista. Escritório na Avenida do Praia Reja 160, na Vila Ferência. Ou acesse o nosso site silvaleandro.com.br. O que vivemos hoje no Brasil é uma clara ameaça ao que foi conquistado a duras penas. A democracia, uma democracia ainda incompleta, é verdade, mas que soube nos últimos anos avançar de maneira decidida na luta contra as desigualdades e injustiças, na conquista de mais espaço, de liberdade, na eterna tentativa de transformar este nosso país na casa de todos e não na casa de poucos privilegiados de sempre. Nós, trabalhadores e trabalhadoras das artes e da cultura, em seus mais diversos segmentos de expressão, estamos unidos na defesa dessa democracia. Da mesma forma que as artes e a cultura do nosso país se expressam em sua plena e rica e enriquecedora diversidade, nós também integramos as mais diversas opções ideológicas, políticas e eleitorais. Mas nos une, acima de tudo, a defesa do bem maior, a democracia, o respeito à vontade da maioria, o respeito à diversidade de opiniões. Entendemos claramente que o recurso que permite a instauração do impedimento presidencial
isto que em português castiço é chamado de impeachment, integra a Constituição Cidadã de 1988. E é precisamente por isto, pelo respeito à Constituição, escudo maior da democracia, que seu uso indevido e irresponsável se constitui em um golpe branco, um golpe institucional, mas sempre um golpe, quando não há base alguma para a sua aplicação. O que existe é um golpe de Estado. Muitos de nós vivemos aqui e em outros países o fim da democracia. Todos nós, de todas as gerações, vivemos a reconquista dessa democracia. Defendemos e defenderemos sempre o direito à crítica, pois mais contundente que seja ao governo, a este e a qualquer outro, mas acima de tudo, defendemos e defenderemos a democracia reconquistada. Uma democracia, vale reiterar, que precisa avançar e muito, que não seja apenas o direito de votar, mas de participar, abranger, enfim, uma democracia completa, sem fim, em que cada um possa reivindicar o direito à terra, ao meio ambiente, à vida, à dignidade. Ela custou muita luta, sacrifício e vidas, custou esperanças e desesperanças, que isso que tem agora os ressentidos da derrota e os aventureiros do desastre não custe o futuro dos nossos filhos e netos. Estamos reunidos para defender o presente, para espantar o passado, para merecer o futuro, para construir esse futuro, para merecer o tempo que nos foi dado para viver. Assinam, entre outros centenas de músicos, artistas, pensadores, assinam esse manifesto Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, Wagner Moura, Fernando Moraes, Eric Nepomuceno e mais de 20 mil apoiadores, artistas, pessoas simples como nós, como eu e você. Você pode procurar o abaixo-assinado e o manifesto da cultura pela democracia na internet e fazer parte desta grande rede de democratas que a cada dia que amanhece defende o direito de falar, o direito de tocar nas rádios, nas TVs, a música que lhe bem convier, na hora que convier, de poder falar como estamos falando, quando quiser, ter opinião, discordar, concordar, debater. Isto é ser democrata. E aqui na Rádio Santa Isabel tentamos fazê-lo da maior forma possível, com boa música e informação de todas as vertentes. São 9h47. Bom dia, caro ouvinte do programa Alimento para a Alma. Desejo que você se sinta amado e cuidado pelas pessoas que estão ao seu redor, e especialmente por Deus, o seu Criador e Salvador. Hoje lhe convido para meditar comigo sobre o tema Atitude Libertadora, baseado no devocionário Castelo Forte. Com o embasamento bíblico, leio o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Esse texto tem como título
Jesus cura 2 homens dominados por demônios. Alô? Quando Jesus Bom chegou dia. à região de Gadara, ao lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo e os demônios pediram a Jesus com insistência: O Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vamos, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus e quando o encontraram pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Até aqui a leitura do Evangelho sobre o qual iremos meditar no dia de hoje. Querido ouvinte, 2 homens dominados por demônios são segregados comigo. Sua condição não era Escrito é minha amiga, que Camacho falou da violência dela. viviam nos sepulcros da alma, aprisionados pela dor da exclusão, sem nenhuma perspectiva de Vai ser em casa. Ninguém se aproximava do local onde vivia. Beijo, tchau. Ao ver Jesus, eles vão ao seu encontro. São por ele ouvidos e acolhidos em sua angústia e solidão. Jesus percebe neles o quão urgente é a necessidade de nascerem de novo e para algo novo. Jesus toma uma atitude libertadora. Esse relato faz refletir a respeito das situações de segregação, exclusão e solidão do mundo atual. Nas relações humanas, quantos são os que cortam caminho daquele que sofre e precisa de alguém que ouça as suas dores? Neste mundo materialista, quantas são as pessoas abandonadas à própria sorte no momento em que não são mais úteis? No atual contexto religioso, quão alienante e excludente é o discurso dos que supostamente detêm o poder de curar, prosperar e salvar? Neste contexto, é preciso avaliar por quais caminhos estamos andando e se nossas palavras e atitudes são condizentes com a ação de Cristo, ou seja, acolhedoras e libertadoras. Na história de Alice no País das Maravilhas, ao procurar a saída para a sua situação, ela pergunta ao gato que caminho deve tomar. O gato prontamente responde: isso depende para onde você quer ir. Como pessoas e comunidades cristãs, somos desafiados a andar pelos caminhos de Deus, acolhendo, ouvindo, levando na caminhada também os que estão à margem. Pense nisso, amado ouvinte. E convido para orarmos juntos. Liberta-nos, Senhor, de individualismo e sentimentos de superioridade que possam gerar exclusão e dor. Faz de nós pessoas acolhedoras e que se empenham pela vida digna que traz para a nossa realidade algo novo e libertador, assim como Jesus o fez. Amém. A comunidade Bom Pastor convida para as celebrações dos cultos que acontecem todos os domingos, às 9 horas e 30 minutos, e no terceiro sábado do mês, às 19 horas e 30 minutos. O endereço é Rua Joaquim Gonçalves Ledo, 85, São Lucas, Viamão. Os telefones para contato são 3485-7359 e 9796-9944. Venha e celebre culto ao nosso bondoso Deus. Você, sua família e amigos são muito bem-vindos. Despeço-me nesta manhã com a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus guarde o seu caminhar. Que o Senhor te olhe com amor e mostre a sua bondade. Que esteja ao teu lado sempre, de noite e de dia.
que te olhe com amor e te conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia e até amanhã, se Deus nos permitir. São atitudes libertadoras como esta, né? Independente do credo de cada um de nós, mas temos que saber que neste mundo maluco tem algo, né, grandioso acima de nós. Da maneira que a gente puder acreditar, né, é sempre interessante. E o direito, a liberdade, é aquilo que nos baliza, né, de poder falar. E nós recuperamos esse áudio da nossa pastora, né, que por muito tempo usou os microfones dessa rádio para trazer, né, essa atitude libertadora, que está na fé, que está na música, que está na cultura, que está na vida, na política, que está no futebol, que está em tudo, né, na nossa natureza. E é isso que os democratas querem para o Brasil, né? Queremos justiça, queremos democracia, coisa que nos últimos meses não estamos encontrando, tá? Então, por isso que a gente chama a população para que nesta semana, em especial no final de semana agora, preste atenção no que está acontecendo no país. Quem é que são os verdadeiros democratas e aqueles que não querem a democracia, aqueles que querem retirar direitos. E só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, e um dos homens que dirigem esse verdadeiro golpe, o Procurador-Geral da República, pede 184 anos de prisão. Na denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa o deputado de ter praticado o crime de corrupção passiva em 2 ocasiões separadas, além do crime de lavagem de dinheiro em 60 episódios diferentes. O procurador afirma que para os crimes foram praticados em concurso material, modalidade em que, no direito penal, as penas mínimas de cada crime separado são somadas para chegar à penalidade final. A pena mínima para o crime de corrupção passiva é de 2 anos, enquanto a de lavagem de dinheiro é de 3 anos. Assim, ser condenado por todos os crimes pelos quais foi acusado e aplicando-se pena mínima para cada um deles, Cunha pegaria 184 anos de prisão. Esse total resultaria, na prática, em somente 30 anos de prisão em regime fechado, o máximo permitido pela legislação brasileira. A tendência do STF, porém, é de reconhecer cada crime uma vez só e depois aumentar a pena em até 2/3, em vez de somar todas as penas mínimas. Essa metodologia resulta em uma pena bem menor. Então, apesar da lei brasileira ser branda, nós exigimos que a lei brasileira se confirme, né? Que a lei brasileira seja executada, e seja executada para todos, não é para alguns. Não é para alguns que são escolhidos pela vontade de um juiz ou de outro juiz. Nós queremos que todos os criminosos, todos aqueles que cometeram atos de corrupção, sejam levados aos tribunais. É isso a exigência de um democrata, de quem prima pelo direito constitucional, por aquilo que está escrito na nossa Constituição. São 9h57